Saudações tributárias, tudo bem, pessoal? Conforme nós havíamos prometido, vamos aqui mostrar só duas aplicaçõezinhas práticas, complementando o nosso treinamento, sobre formação de preço, então é a influência dos tributos indiretos na formação de preço, bem como a influência do desconto incondicional no cálculo dos impostos, do ICMS e ST propriamente dito, certo? Então vamos lá. Primeiro aqui com relação à formação de preço. A gente tem que entender para a formação de preço quais são os tributos que estão dentro do preço e quais são os tributos calculados por fora. Então eu coloquei aqui, no descritivo aqui, ó, tributo por dentro, ICMS, PIS e COFINS. Tributo por fora, IPI, ICMS, ST. Aí aqui também tem, para formar preço, precisa de quê? De além dos tributos, do custo, a gente precisa da margem, né, que a gente quer ter. Então, simulando aqui, nós teríamos um CMV, um custo da mercadoria de R$ 100, a gente tem um tributo de ICMS 18%, de PIS e COFINS 9,25%, IPI 12%, ICMS-ST 11,25%, a margem que a gente quer ter de lucro 30%. Então, como é que a gente faz para calcular esse preço? A gente vai pegar e embutir dentro desse preço do custo, partindo do preço do custo, a gente vai embutir tudo que a gente quer que esteja dentro do preço. Como eu já falei, os tributos dentro do preço é ICMS, PIS e COFINS, porque IPI e ICMS-ST estão fora do preço. Então, se eu quero embutir tudo que está dentro do preço, o que está dentro do preço? Eu destaquei em azul, ICMS 18%, PIS e COFINS 9,25%, e a nossa margem de lucro também está dentro do preço. Então, eu somei aqui 30% mais 9,25% mais 18%, 57,25%. Somatório aqui de A, aliás, de B, mais C mais F. As letrinhas estão aqui ao lado. Então, quando eu faço isso, eu descubro aqui quanto é que eu tenho que embutir. Para embutir, é aquele método GROSSAP. Eu pego 100% menos 57,25% ou 1 menos 57,25%, sobrou aqui o coeficiente divisor, ó, 0,4275 ou 42,35%, né? Então, eu botei 1 menos G, então, o número 1 menos 57,25, vai sobrar isso aqui. Então, o que eu tenho que fazer para chegar no meu preço de venda é dividir o preço de custo pelo coeficiente divisor. Coloquei aqui, ó, A dividido por H. A, preço de custo, coeficiente H. Feito isso, eu cheguei a um preço de venda de R$ 233,92. Nesse exemplo, que tem todos os tributos, esse não é o total da minha nota fiscal, é o preço de venda, mas não é o total que o cliente vai pagar, porque lembrem que tem dois tributos que existem nesse cálculo que são por fora, IPI e ICMS-ST. Então, 233,92 é o que está dentro do preço, já contemplando minha margem, e aí soma-se mais o IPI, que nesse exemplo eu botei 12%, então é 12% de quê? De 233. O ICMS-ST, que é 11,25% de quê? De 233. Total da minha nota fiscal vai ser 288,30. Notem que eu coloquei as formulazinhas todas aqui ao lado para ficar didático. Então, a minha nota fiscal, o cliente vai pagar isso aqui. Ah, então qual é o resultado? Vamos validar o resultado. Por quê? Depois que eu tiver essa receita e pagar todos os tributos, tem que sobrar para mim esses 30%, certo? Então, vamos lá. Eu tive de venda de mercadoria propriamente dita, 233,92, que é igual a esse preço aqui. Só que também compõe a minha receita, a minha ROB, a minha receita operacional bruta, o IPI que eu estou destacando na nota e o cliente está pagando para mim. Então, eu recebo também 28,07 de IPI e recebo também 26,32 de ICMS-ST. Notem, eu recebo aqui e pago embaixo. Então, ó, é só um repasse. Eu recebo do meu cliente, pago para o governo. Recebo do meu cliente, pago para o governo, certo? Mas compõe tudo o que eu recebo. Então, aqui, na apuração do resultado,
nós temos, seguindo aqui a sequência, minhas vendas, meu preço de venda, minha venda efetiva de mercadoria 23392, que veio da minha formação de preço, mas eu também recebi o IPI sobre minhas vendas e recebi o ICMS-ST sobre minhas vendas, que eu recebo e depois repasso para o governo, mas tudo isso o cliente pagou para mim. Então, soma esses três, eu cheguei na minha receita bruta, receita operacional bruta total de 288,30. Isso é o que efetivamente eu recebi. Aí, sobre essa minha receita total, eu tenho que pagar ICMS normal, que é o ICMS sobre as minhas vendas próprias, note que é 18% do preço de venda. PIS e COFINS, 9,25% do preço de venda. IPI, 28,07% do preço de venda. E PIS e COFINS, ICMS-ST, 26,32% sobre o preço de venda. Esses dois aqui eu recebi e repasso para o governo, e esses outros dois já está dentro daquele meu preço de 23392. Total das deduções da minha venda, 118,13. Aqui falando só de deduções tributárias. Óbvio que podem ter outras deduções, como desconto incondicional, bonificações e etc. Certo? Mas a gente está falando aqui só de tributo. 118,13 minhas deduções de venda. Minha receita líquida vai ser o total da minha receita bruta menos o total das minhas deduções. Receita líquida. O meu CMV, custo das mercadorias vendidas, vem lá da formação do preço. É o primeiro lá, o primeiro item. R$100. R$100 de CMV. Então, 170,18 menos os R$100 de CMV é minha margem de lucro, é meu resultado. Para a validação daquela questão que a gente falou da formação do preço, ele tem sim que me resultar em 30%. 30% de quê? É os 70,18 dividido pelo preço, não é pelo total da nota, é pelo preço, porque eu formei o preço de modo que me desse 30% de margem sobre esse preço, certo? Então, 30% é o que vai dar os 70,18 dividido pelo 233,92, 30% de margem de lucro, validado, portanto, a nossa formação de preço, ok? Na sequência, vamos falar agora de desconto incondicional e sua influência nos tributos. Falando aqui, portanto, de desconto incondicional, certo? Basicamente, o que a gente vai falar aqui é o impacto principalmente do ICMS-ST, certo? Então, por isso que a gente colocou o título aqui, cálculo do ICMS-ST com desconto. Mas, na verdade, aqui a gente não está calculando apenas o ICMS-ST. A gente está calculando aqui todos os tributos, mais o ICMS-ST, até chegar num valor total de nota fiscal. E mostrar a influência dessa linha B, do desconto incondicional, nesse contexto geral, certo? Então, aqui nós estamos simulando aqui uma venda agora aqui é de R$100. Então, eu fiz uma venda de R$100, dei um desconto de 10%, minha receita líquida R$90, certo? Que é os 100 menos os R$10 que eu dei o desconto. Aí eu vou pagar aqui PIS, COFINS, ICMS, IPI, ICMS-ST, 4 tributos, certo? Sendo que esses três primeiros, PIS e COFINS, 9,25 em cima de quê? Da letra C. Quem é a letra C? R$90, ou seja, do valor já líquido do desconto. ICMS normal, 18% em cima da letra C, também dos R$90, vendas líquidas de desconto. O IPI, igualmente, 12% em cima das vendas líquidas de desconto dos R$90. Então, esses três tributos incidem sobre o líquido, as vendas menos o desconto. E a gente está falando aqui só de desconto incondicional, que é aquele que sai destacado na nota fiscal. Descontos pontuais dados em boleto, apenas no pagamento, não mexe, não influencia em nenhum cálculo. Nos casos de desconto pontual, todos os tributos são calculados pelo preço de venda na nota fiscal, certo? O desconto que a gente está colocando aqui é o desconto que sai na nota fiscal, desconto incondicional.
Aí eu calculei aqui, ó, a venda mais o IPI menos o desconto incondicional, 100,80. Aí agora a gente vai calcular o ST. O ST, como a gente falou em outro momento, o ST, para calcular ele, o governo estipula uma margem de valor agregado, que é o MVA. Então, o MVA, nesse exemplo hipotético, de R$ 50. R$ 50, aí eu vou calcular a base de cálculo do ST. A base de cálculo do ST, ó, nota que é A mais F mais H. Quem é A? As vendas brutas, não pega a líquida. Mais F, quem é F? O IPI, que o IPI sempre compõe a base de cálculo do ICMS-ST, mais a margem de valor agregado dos 50%. Cheguei a 166,20. Eu tenho um débito de ST que é 18% em cima da base de cálculo, e tem um crédito que é o próprio ICMS normal pago anteriormente, 16,20, e vira crédito para o cálculo do ST. O meu ICMS-ST propriamente dito, 13,72, ou 13,72% dos R$ 100 originais de preço de venda. O total da minha nota vai ser o valor que eu vendi, menos o desconto, mais o IPI, mais o ST, porque lembra, IPI e ST são tributos por fora, eles somam-se ao valor total da nota. PIS, COFINS e ICMS já estão no preço. Então, total da nota, 114,52. Eu posso simplesmente somar aqui os 108,80, que já está venda mais IPI menos o desconto, com o ICMS-ST, chega aqui nos 114,52. Ok? Então, esse é meu preço final de nota. Aí, notem que eu coloquei uma nota aqui, ó, o desconto incondicional reduz a base de cálculo do ICMS normal, do PIS, da COFINS e do IPI, e não reduz a base de cálculo do ICMS-ST. Por conta dessa não redução da base de cálculo do ICMS-ST, a gente vai ver que esses 10% que a gente deu de desconto para o cliente, não necessariamente o cliente recebeu 10% de desconto. Para a gente ter certeza disso, a gente vai calcular o ICMS-ST sem, e todos os tributos sem esse desconto incondicional na tela seguinte e comparar as duas telas. Ok? É isso que a gente vai fazer agora. Então vamos lá. Agora o cálculo do ICMS-ST sem aquela, e de todos os tributos sem aquela influência do desconto. Então, nesse cálculo sem o desconto, eu tenho venda, os mesmos R$ 100, PIS e COFINS agora é 9,25 em cima dos 100, porque não existe desconto. ICMS, 18% em cima dos 100, porque não existe desconto. E IPI também, 12% em cima dos 100, porque não existe desconto. Venda mais IPI, aqui não tem menos desconto, porque não existe, 112. Vou aplicar os mesmos 50% do exemplo anterior, de margem de valor agregado, MVA para o cálculo do ST, cheguei a R$ 168, que é os 112, que é 100 mais o IPI mais 50%, R$ 168. O DEP DST, 18% dos 168, o crédito vai ser o ICMS normal. Nota que eu paguei mais ICMS normal aqui, paguei R$ 18. No outro dava 16 e pouco, porque era em cima de 90. Então, o cálculo do meu ICMS-ST vai reduzir o 30,24 menos o 18. E aí dá 12,24. Vou voltar à tela anterior para vocês verem que a gente tinha pagado um pouco mais de ST na tela anterior. Ó, tela anterior tinha pagado 13,72, certo? E aqui na tela seguinte, 12, sem o desconto, 12,24. O total da nota fiscal sem desconto incondicional, sem desconto nenhum, seria 124,24. E aí eu reproduzi logo abaixo qual era o total da nota fiscal da tela anterior. Vou voltar só para confirmar para vocês, ó. O total, ó, 114,52, eu trouxe para cá. Então, notem, eu dei um desconto efetivo para o cliente lá, um desconto nominal de 10%, que seria de R$ 10, mas vamos ver quanto é efetivamente o que o cliente ganhou nesse desconto. Sem desconto nenhum, o cliente tinha pago para 124,24. Com o desconto, o cliente pagou 114,52. Se eu subtrair os dois valores, dá 9,72. Que é 9,72%. Então, notem, apesar de eu ter dado um desconto no preço de R$ 10, que correspondia a 10% do preço, efetivamente o cliente não recebeu os R$ 10 de desconto. Ele só recebeu 9,72, dado a complexidade do cálculo da substituição tributária quando há desconto incondicional.
A lógica que o Estado utiliza é, quando há desconto e desconto, quem está dando desconto é a empresa para o cliente. Nada garante que o cliente vai dar desconto para o consumidor final. E como o ST não é o imposto próprio, o imposto da próxima cadeia, e não existe essa garantia do desconto, logo não há que se haver desconto no cálculo do ICMS-ST. Essa é a lógica utilizada pelo governo. Uma lógica com a qual eu particularmente não concordo, certo? Mas é o argumento utilizado pelo governo. E aí eu coloquei essa nota. Note-se que, tendo em vista o cálculo do ICMS e subvenção tributária não levar em conta o desconto incondicional, mas o ICMS normal, sim, há na prática uma redução no ICMS normal e um respectivo aumento no ICMS-ST, impactando no custo do cliente. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero ter ajudado, ter contribuído com esse nosso módulo. Valeu, até o próximo vídeo.